Eu queria comentar um vídeo meu. Que, assim, eu queria fingir que eu tô surpreso de que foi o vídeo que mais deu que falar, mas na verdade eu não tô, não. Eu postei alguns cortes meus lá no 3 Elementos, podcast com o Pirula, o Carlos Ruas e o Emílio. E um dos cortes que mais gerou reacts e reações, né? Não só reacts, mas também reações, que fique muito claro, foi sobre segurança pública. E, gente, que difícil é conversar sobre segurança pública na internet, viu? Meu Deus do céu, assim. O Brasil é um país violento, né, cara? O Brasil é um país violento, as pessoas ficam, elas com medo e com raiva. Ter o seu celular roubado não é fácil. Não, dá raiva, dá raiva. E aí, o que eu quero dizer sobre isso, né? Nós tivemos alguns reacts, eu vi o do João e do Humberto, achei os dois, assino embaixo dos dois, não discordo de nada do que eles falaram, tá? Achei que os dois complementaram muito o que eu falei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que eu deixei algumas coisas no ar, assim, eu acho que eu deixei algumas bolas quicando que eu queria cortar. Primeiro de tudo, gente, o que a Suede falou é muito real. As reações a respeito do debate de segurança pública são muito apaixonadas. Façam um exercício. Vai no vídeo do Humberto e lê os comentários. Tô falando pra vocês irem. Vai no vídeo do Humberto e lê os comentários. Vidas destruídas pelo tráfico. Sim. Não, crime, violência urbana mesmo. Mães que tiveram seus filhos, perderam seus filhos para o tráfico, filhos viciados, ou, enfim, diversas questões que geram raiva na população. Sentimento de vingança. Sim. As pessoas estão putas, elas estão com raiva. Cara, eu tive meu celular, eu fui assaltado já 7 vezes. Eu fui umas 6 também, furtado fui mais algumas, então deve dar umas 10 aí, né? Todas as vezes eu quis matar o cara. Todas as vezes eu quis matar o cara. Todas. Não, dá raiva, né? Dá um ódio, porque, enfim, né? Então, é o seu dinheiro suado lá, indo embora, é foda. A gente sente empatia. Assim, você é burro. Você é a favor da pena de morte. Você é burro. Não, eu tenho empatia pelo que motiva esse sentimento. Sim. Agora, o problema isso é um sentimento cru de raiva que ele normalmente canalizado pela extrema-direita. Pois é, meu ponto era esse. Então, desculpa, eu cortei pauta, camarada. Não, meu ponto era esse no podcast. Meu ponto era... Não tô falando que eu ia chegar aqui agora nisso. Sim, meu ponto era esse quando eu estava lá no podcast. Eu tentei dizer isso, entende? Que isso é canalizado, isso é instrumentalizado pela direita. E o que eu queria falar a respeito dos comentários do vídeo do Humberto é... Gente, eu falo o tempo todo que quando a gente fala de segurança pública, rola índice meu tio, assim... livremente. Vai lá nos comentários. Um dos primeiros comentários é meu tio não sei o quê. Juro por Deus. Pode ir lá olhar. Sabe, meu tio não sei o quê. Meu tio foi roubado, sei lá, sabe? O Helder Maldonato da Galância chama isso aí de nacional taxismo. É o nacional, é muito nacional taxismo quando a gente fala de... Entre os nossos, isso é que é foda, sabe? Entre os nossos. Teve também um camarada que falou assim, odiei a resposta do Ian, porque aumentar o policiamento é importante sim, é só ver o que aconteceu na China, não sei aonde. Eu acho que isso pode ser controverso, é uma coisa que pode dividir muito nós comunistas, mas eu acho que o Brasil não é a China, cara. Concordo. Eu acho, da última vez que eu chequei, o Brasil não é a China. Sabe? E assim, eu em 2022, quando eu era candidato a deputado federal pela UP, eu dei uma entrevista que eu falei essa questão, né? E o cara, o entrevistador, veio me colocar isso, mas e a mulher que é roubada, ou que é violentada, ou que não sei o quê? Aí eu respondi, eu entendo a raiva. E citei, eu fui assaltada já 7 vezes, todas as vezes eu quis matar o cara. Eu pensei, cara, se eu soubesse brigar, bicho, eu acabava com esse maluco. Filha da puta, levou meu celular que eu ainda tava pagando. Fiquei puto. É foda. Mas vamos qualificar. Aí meu exercício foi: vamos qualificar essa raiva. Vamos qualificar essa raiva. Você quer que esse assaltante pague pesadamente e depois você seja assaltado de novo? Ou você quer não ser mais assaltado? Você quer não ser mais assaltado. Você quer que o governo fique investindo em coisas que não funcionam e continuam gerando frustração, porque essa galera, a direita, ela fica pagando de racional. Mas veja, aqui, e você falou sobre isso no live, tem um raio. A expansão do programa do raio em construção de prédios, de quartéis,
armadura... O raio é no Ceará, né? Tem que explicar para as pessoas, porque talvez elas não saibam o que que é. Pra comprar aquelas armaduras para aqueles juiz dreads que ficam andando aqui na rua do Ceará. Eu falei isso há muito tempo atrás do raio. Aquelas metralhadoras, as motos, as viaturas... Cara, o estado do Ceará gastou bilhões para equipar essa nova polícia mais truculenta, mais brutal e sem resultado. Sim. Não diminuiu o assalto, não diminuiu o homicídio, e digo mais, em 2022 aumentou a taxa de furtos e este ano está gravíssimo o aumento das facções, né, do controle das facções sobre os territórios. Isso tudo depois da expulsão do raio. E aí? Então, vamos qualificar essa raiva? Será que não é melhor, em vez de punir aquele maluco que te assaltou, você não ser mais assaltado? Porque assim, eu não quero mais ser assaltado. Eu tô puta com esse cara, quero que ele seja punido sim, mas eu prefiro não ser mais assaltada. Nunca mais. E, vamos ver, não é uma ilusão aqueles policiais com aqueles rifles em riste? Vamos ver, tá funcionando isso? Vamos ver os números. Sim. Será que não é só uma impressão de maior presença e segurança, que na verdade não se efetiva na prática? Você deixou de ser assaltado porque tem o raio? Vamos pensar. As pessoas a gente começa a botar pulga atrás da orelha das pessoas, sem deixar, isso é muito importante, sem deixar de empatizar com a raiva delas. Pessoal, a dor de perder um filho não é brincadeira, não. Não, pelo amor de Deus. De perder um irmão, você julgar uma mãe que está puta porque o filho dela foi assassinado, é falta de empatia. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Organizar essa raiva. Sim. Nós temos que pegar essa raiva bruta, crua, e qualificar ela. É uma raiva justa. Isso que você está falando... desculpa te cortar, mas isso aí que você está falando é o ponto... Tem duas coisas que eu acho que eu deixei no ar. Que não ficou... Que eu deveria ter falado para evitar alguns tipos de equívocos, né? Você tá falando a respeito de organização. Um comentário que o Pirula fez e que muita gente nos comentários dos vídeos fez também é... Nós, se continuarmos com esse discurso de que a polícia, mais segurança não resolve, digamos assim, aparatos de segurança pública não resolve a questão da violência urbana, nós não conseguiríamos votos para ter ingerência nas políticas públicas. Ou seja, algumas pessoas colocaram, como é que eu vou explicar pro meu tio, ou de maneira mais arrogante, explica aí pro meu tio que foi roubado, que você não quer mais polícia. Gente, vamos lá. O que eu deixei no ar? A gente não quer conquistar eleitorado com demagogia. Vou repetir. A gente não quer conquistar eleitorado com demagogia. Se a gente tivesse essa tática, a gente não estaria na esquerda. O que a gente quer? A gente quer organizar a classe trabalhadora como militância. A gente não quer conquistar eleitorado, a gente quer construir militância. Percebam isso. E aí é muito mais importante do que chegar pro seu tio e explicar que a polícia é isso, a polícia é aquilo. É muito mais importante organizar o seu tio em algum movimento social para que ele se enxergue como um agente político e se torne um militante. Que ele se torne uma pessoa politizada, que não enxergue só a segurança pública, mas que enxergue a si próprio como classe. É isso que a gente quer, tá? Então, joga no lixo e fecha a tampa dessa coisa de como é que a gente conquista voto do eleitorado. Foda-se o eleitorado. Com esse papo de eleitorado, a gente não chegou em lugar nenhum. Isso é muito importante. Eu vou reforçar. O que o Ian falou é muito importante. É o essencial, é o central, mas eu vou reforçar o que eu falei no nosso discurso, tá? Pessoal, virtuosismo afasta. Uma coisa bem primitivista, que vai apelar por nossos instintos infantis. Vamos lá. Vocês sabem aquela raiva que você sente quando você está no ensino fundamental, daquele aluno mais certinho, que a professora gosta muito dele, que é o mais inteligentinho, que é o certinho, que é tudo certo, tudo ok. Sabe a raiva que você sente dessa prepotência que essa criança demonstra muitas vezes sem querer? Esse sentimento que as crianças... Da criança pedante, né? Isso chega na universidade. Aquele aluno toda sala tem o pedante de estimação. Pessoal, isso na política também, viu? Isso é na política também. Se você chega sendo o sabe-tudo, o virtuoso, pessoal...
para o povo em geral, e eu falo isso com tranquilidade, porque a UP faz trabalho de base, a gente está nos bairros mais periféricos, a gente faz ocupação, a gente organiza família para fazer ocupação. Pessoal, na base, o amor venceu. É desprezado. Isso é uma pauta de classe média. Mais uma vez, citando o Helder Maldonado, é a esquerda da casa do Caetano. A esquerda da casa do Caetano. Da Lavigne, a esquerda da Lavigne. Pessoal, o povo está com raiva, tá? Você chegar para uma pessoa que tem todas as razões do mundo para estar puta e dizer, calma, a gente não... nossa política não é a do ódio. Cara, tu vai levar um murro na cara. Ou o cara vai ficar afim de te dar um soco na cara. A gente tem que dialogar com essa raiva. O povo tem razão de estar com raiva. Agora, essa raiva é crua. Ela tem que ser lapidada. E ela ela pode ser manipulada. Isso é que é foda. Ela, na verdade, não pode ser, não. Ela é manipulada. E é para isso que é útil a vanguarda. A vanguarda. Porque... é moda agora na esquerda social-democrata criticar a ideia de partido de vanguarda. Mas se não tem partido de vanguarda, como é que a gente disputa as ideias? Como é que a gente avança o debate? Porque o debate pessoas... Tem mais de 100 anos esse debate, né, Sérgio? É foda, né? Porque as pessoas sentem, elas sabem que são exploradas na base da experiência imediata, da certeza sensível, sentem na pele. Isso não politiza. Isso não politiza. Tem que ter alguém que consiga dialogar com esse sentimento e trazer esse sentimento. Agora, se você vai com prepotência deslegitimar esse sentimento, você perdeu. Você perdeu e o Bolsonaro ganhou. E o Bolsonaro ganhou. Porque ele legitima o sentimento. Isso. Ele legitima o sentimento de ódio, ele legitima e canaliza. E isso é disso aí, cara. É falta de contato com o trabalhador. É falta de... Porque um contato, uma conversa já mostra que não dá, que não funciona. Isso aí é excesso de Twitter e falta de conversa. Então isso aí não é uma... A gente não tá falando uma coisa muito... Por isso que eu acho fundamental a militância da UP botar o militante e meter ele na rua pra trocar ideia com o trabalhador. Isso. Na primeira conversa ele já para com esse negócio, sabe? Na primeira. A gente ia pra vender o jornal A Verdade no mercado do Pirajá aqui, isso em 2019, tá? Pessoal, eu vou repetir palavras que me foram faladas por esse mototáxi, que eu sempre lembro, e que não são minhas, tá? Então, para efeitos jurídicos, não são palavras minhas. A gente tava vendendo o jornal A Verdade, e um mototáxi, que era um cara mais de esquerda, né? Que não gostava do Bolsonaro, ele pegou o jornal A Verdade e disse assim: vocês estão vendendo papelzinho aqui? Papelzinho? O Bolsonaro botando fogo no Brasil e vocês vendendo papelzinho aqui? Se o Bolsonaro viesse aqui, viesse aqui na minha frente, sabe o que eu fazia com ele? Palavras do mototaxista, tá? Eu pisava nele como se ele fosse um verme. E o mototaxista aqui do mercado do Pirajá. E isso é mais comum do que parece, tá? Sim. A gente conversando com as pessoas... Me marcou, na época, essa fala, porque estávamos bem lá na época do começo do governo Bolsonaro. E tinha acabado de fundar o P também, né? Ela tinha 1 ano só, uma coisa assim. Mas a gente ouviu muito frases desse tipo. O povo está com raiva... E se eu dissesse que é isso, mas aí a gente... Não seja como ele. A gente desce ao nível dele. O cara mandava tomar no cu. Basicamente. Outra coisa que eu não deixei muito claro também. Vamos lá. Eu falei... vou dizer uma coisa. Eu assisti o vídeo de novo. Eu vi o vídeo do João e do Humberto. Eu assino embaixo do que eu falei, tá, gente? Eu não retiro nenhuma coisa que eu falei. O que eu queria dizer é... Eu acho que eu não esclareci muito o que eu quis dizer com não há solução a curto prazo. Vamos lá. O que eu quero dizer com não há solução a curto prazo não significa que a única solução é o socialismo brasileiro. O João apontou uma série de soluções que poderiam, percebam o verbo, poderiam ser a curto prazo. Descriminalização das drogas, desmonte das facções, desmilitarização da polícia. Isso tudo é pauta a curto prazo. Qual é o meu ponto aqui? As pautas a curto prazo são a longo prazo. Por quê? Porque, por exemplo, para descriminalizar as drogas, nós precisaríamos de uma organização da classe trabalhadora tamanha e de uma correlação de forças tamanha que isso tomará muito tempo. Ou seja, é uma pauta a longo prazo. Vou repetir, a pauta a curto prazo é a longo prazo, porque nossa correlação de forças agora tá tão ruim, tá tão desigual, que para construir isso, para conseguir a pauta a curto prazo, vai ser a longo prazo. Eu não deixei isso claro, entende? Eu não deixei isso claro. Ian, eu não sei quantos de vocês que estão assistindo já deram uma entrevista. Não sei quantos.
Cara, ideias, a gente, vocês pensam que a gente vai com o roteiro da entrevista? Não, a gente vai com pautas e apontamentos. Agora a entrevista é dinâmica, a gente é pego de surpresa, tem temas que no dia a gente tá mais pronto para falar do que outros, é muita informação. Cara, eu e o Ian, ou o João, ou seja lá quem for, o Jones, ou o Gael Fato, ou seja lá quem seja, não é o grande gênio que tem, não é o Dr. Who que sabe de tudo e tem tudo na cabeça, não, tá? Naquele dia, a gente foi preparado para focar nisso. E nessa entrevista eu vou direcionar para esse ponto. E quando o cara pergunta de outro tema, a gente abrevia, a gente não... Cara, exigir da gente que naquele momento, naquele dia, naquele específico momento, você fosse, naquele tema específico, transparente, é exigir demais, pessoal. É exigir demais. Não sei quantos de vocês já deram uma entrevista, e principalmente uma entrevista longa, que cansa e cansa muito. Cansa. É difícil de explicar o quanto cansa, assim. Porque nosso cérebro tá muito ativo. Você tá com a atenção muito forte, assim, o tempo todo. Então, é uma coisa que gasta muita energia, mas eu queria... Eu acho que foi um tema que eu acho que vale a pena falar sobre. Novamente, nesse caso, já cometi erros em outros podcasts que eu tive que esclarecer aqui, mas esse eu acho que eu não falei nada errado, nada que eu discorde. O que eu acho é que eu deixei algumas coisas no ar que eu queria esclarecer agora, inclusive aproveitar a sua presença, né? Que era essa coisa a pauta a curto prazo é a longo prazo, no caso do Brasil. Isso é uma coisa que na hora eu até pensei, mas eu não consegui explicar direito. Sim. E a outra coisa era que a gente não vai partir pra demagogia pra ganhar eleitorado. E outra, pessoal, concordo, Ian, mas é só porque eu tô vendo os comentários aqui. E não, pessoal, não. Vocês estão citando exemplos de pessoas que sim, não erram em entrevista. Cara, todo mundo erra. Não tem ninguém em uma entrevista que passe aquelas 6 horas e não abrevie um tema. Agora é o seguinte, nem todo mundo percebe. Agora, um tema latente como segurança pública é perceptível. Agora, se o cara tá falando, por exemplo, de filosofia marxista ou de um tema mais profundo e ele abrevia, resume, não sei o quê, poucas pessoas vão perceber, poucas pessoas vão notar. Sim. E agora, coisas que a gente deixa no ar também, coisas que a gente deixa mal explicado, ou coisas que podem causar algum tipo de dúvida, que foi o caso, na minha opinião, dessa coisa da segurança pública. E todo mundo faz isso, tá? Não tem um influencer marxista que não faz. Não tem nenhum. Se eu ver a entrevista de qualquer um deles, ou do Ian, ou minha mesmo, eu olho entrevistas minhas, depois eu penso, porra, isso aqui eu não aprofundei. Onde é que tava a minha cabeça nesse momento? Simplesmente eu tava pensando em outra coisa. Simplesmente eu fui pra entrevista pensando, eu vou direcionar a entrevista para esse tema aqui, que me interessa mais. E fica aquele jogo de gato e rato entre você e o entrevistador, você querendo puxar para esse tema e ele querendo puxar você para esse. Principalmente se não é uma pessoa do nosso campo. Se não é uma pessoa... se não é uma pessoa que é comunista, porque aí, quando é comunista, a gente, nossa, nada de braçada, assim, é super fácil. Agora, quando é uma pessoa que não é comunista, ou pior, quando é uma pessoa de direita, aí a gente tem que contornar, tem que ser paciente e tal, é uma coisa complicada, mas eu não tô só pedindo compreensão de vocês, eu só tô falando que... É só pra educar, assim, nossa, estou sendo pedante, perdão, é só pra pedir para as pessoas assistirem a entrevista com isso na cabeça. Sim. Você percebe isso quando você tá desse lado. É muito cansativo. Gente, sabe uma coisa que é fantástica? Eu aprendi a ter uma solidariedade com figuras públicas depois que eu me tornei uma que, meu Deus, assim... Eu sou... Pra eu odiar alguém que é figura pública, tá custando muito, porque as pessoas realmente te privam do direito de errar, ou cometer equívocos, ou abreviações, etc. Então eu tô tipo... Eu sou cheio de não veja bem, a gente tem que ver o contexto. Eu estou muito assim ultimamente, porque isso acontece comigo, né?